Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, é com muito orgulho que a gente começa aqui já com o pé direito, mostrando a segunda parte do nosso documentário, onde você vai ter a certeza do que realmente acontece. Não vai ser meias palavras, não vai ser coisa escondida, como a grande mídia faz, vai ser preto no branco. O Dr. Enéas vai te explicar o que realmente foi o plano real e o que é o plano real e por que o que Guedes vai fazer com o país agora, a repetição do plano do Fernando Henrique Cardoso. A esquerda e a direita, elas trabalham juntas. Embora cada uma faça parte de um lado, essa mão lava a outra. Como é isso, Davi? Me explica um pouquinho essa sua teoria da conspiração. Pois bem, essa minha teoria da conspiração diz que a esquerda trabalha endividando o país. Ela faz dívida que o povo não vai poder pagar, mergulhando o país em uma crise. Então, a direita vem com propostas que jamais o povo aceitaria em condições normais, se não tivesse passando fome. A direita vem e diz, olha, o remédio agora é vender tudo, porque esses aqui endividaram a gente, esses canalhas endividaram a gente, por causa disso temos que vender tudo barato. Mas eles não dizem que o que eles vão vender vai pagar às vezes 3 dias de juro, como o Dr. Enéas vai explicar para você agora no documentário. Então os dois, no final das contas, um lava o outro, meu caro irmão. São os dois braços do mesmo sistema, não caia nessa. É esse que tem sido o grande objetivo dessa família, esses 500 mil de inscritos aí. Todos nós trabalhamos com essa ideia, porque é a verdade, é a realidade. Então eu peço que você preste o máximo de atenção no que Enéas vai te explicar sobre o plano real e você vai entender essa jogada política de esquerda e direita que tem dividido tanto o nosso povo e mergulhado o país em uma crise atrás da outra. Então vamos juntos conferir esse documentário. E como o saco vazio não para em pé, pega agora mesmo aquele panetone ressecado e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. As manchetes dos jornais e noticiários de rádio e televisão brindam-nos todos os dias com notícias belíssimas. Real chega a deflação este mês. Inflação deve chegar a 0. Será que isso é verdade mesmo? Será que está havendo mesmo estabilização? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico, foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo. O câmbio puxando a inflação para baixo.
houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da passeata a Brasília? Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, que é podre, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Pagando-se juros de 2,5% ao mês sobre 80 bilhões, bilhões de dólares, chega-se à cifra espantosa de 2 bilhões de dólares ao mês. São cerca de 65 milhões de dólares por dia. São quase 3 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha R$300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Usiminas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida mobiliária era, em março de 94, 50 bilhões e meio de dólares. Em junho de 94, 59 bilhões e meio de dólares. Em julho de 95, com o ano do maquiavélico Plano Real, já era de 82,2 bilhões de dólares. Agora eu pergunto, do que adiantou vender as estatais? Vender a Celsa do Espírito Santo por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Lembre-se, senhor telespectador, só juros. Querem vender também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Querem vendê-la por 7 bilhões de dólares, o que dá para pagar 3 meses de juros. Veja, senhor telespectador, somente juros. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só aumentando. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988.
é uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa podre não diz. Até quando a agricultura vai aguentar? E a próxima safra já será menor. Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são cerca de 10 milhões de desempregados. Segundo o levantamento realizado em várias fontes pelo ilustre professor Marcos Coimbra, conselheiro e perito de economia da Escola Superior de Guerra e membro do nosso partido. E o senhor comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que sempre ganhou apenas para comer, comendo mal. O senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro, que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar, com certeza. Não dá para dizer em que momento isso vai ocorrer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa. Vejam os senhores a que nível absurdo chegaram os títulos protestados, as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa, que é podre. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando nossa terra para o abismo. Desumano porque, à semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. Meu nome é Enéas. Pois bem, família, como eu disse no último vídeo, se ainda há alguém que, mesmo vendo os dois vídeos, ainda acha que o Lula é o cabeça, né, o grande anticristo, acha que o Bolsonaro é o anticristo, eu recomendo realmente que a pessoa se desinscreva. Isso não é canal para você, meu caro irmão. Como eu disse no outro vídeo, pessoas que pensam dessa maneira, que acham que a coisa é resumida a isso, elas devem se inscrever em canais de esquerda e devem se inscrever em canais de direita, porque lá é o lugar delas, levantando bandeira, criando esses inimigos, esses arqui-inimigos dignos de gibi, dignos de desenhos animados, de séries de TV,
quando na verdade não passam de personas, marionetes usadas e descartadas quando chega a hora. E o verdadeiro grande vilão é o sistema financeiro internacional, que tem endividado não só o país, o nosso país, mas o mundo todo, praticamente o mundo todo. Então, meu caro irmão, você que entendeu, realmente é um membro desse canal, peço que você compartilhe esse vídeo, ajude também comentando, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Mas não esqueça de compartilhar, de mostrar isso para as pessoas, porque a maioria prefere se fechar numa bolha e acreditar no que ela vê nos noticiários, no que ela vê os intelectuais discutindo, batendo boca. A culpa é desse, a culpa é daquele, né? Minimizando a coisa e achando que o sistema está montado aí pro bem do povo, quando na verdade não tá. Escravidão só mudou de nome, meu caro irmão. Só mudou de nome. Hoje se chama dívida pública. Entenda isso. Então, meu caro irmão, conto com a sua ajuda, aqueles que tiverem uma condição melhor, mas isso não é essencial, apenas os que tiverem uma condição melhor e quiserem nos ajudar se tornando um membro, tem planos a partir de R$ 7,99. Isso ajuda muito a esse canal continuar de pé, tá certo, meus caros irmãos? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.